Pessoal, infelizmente fomos programados para morrer, mas algumas mortes, infelizmente, acontecem antes do previsto. No vídeo de hoje eu reuni 7 mortes de fisiculturistas ou algo deste mundo, fitness que a gente gosta tanto, para que a título de curiosidade nós conseguimos aprender talvez com alguns erros das outras pessoas. Então, se puderem clicar no gostei e se inscrever aqui no canal, eu fico bastante agradecido. Pois bem, o nosso número 7 foi o Dallas. Aos 26 anos de idade, essa promessa no fisiculturismo nos deixou. Aos 26 anos de idade, Dallas foi encontrado morto na sua residência, engasgado, e então ele morreu por asfixia. Chocou muito porque Dallas, lá em 2017, estava se preparando para ser Mr. Olympia. Ele era uma grande promessa, porque ele era novo, ele tinha 26 anos. Ele morreu em agosto de 2017. Talvez ele não ganhasse aquele, mas em algum momento todo mundo estimava que ele ia ser um Mr. Olympia. Pois bem, ele foi encontrado inconsciente, foi encaminhado para o hospital pelo seu amigo australiano Josh, que também se preparava para o Mr. Olympia, morava junto com ele, então foi ali, encontrou ele, levou ele para o hospital, mas sem sucesso. Dallas teve um campeonato anteriormente, o Mr. Olympia da Austrália, em que ele desmaiou no palco, e ele mesmo relatou depois no Instagram que ele estava lutando contra um problema respiratório, na verdade uma infecção respiratória que tinha evoluído para uma bronquite. O que se estima, o que ficou estimado aí nas maiores mídias, foi que Dallas tinha de repente tomado alguma insulina, alguma coisa assim, ficou um pouco mole, foi comer e engasgou, e não morreu exatamente da droga, mas morreu dessa asfixia que não teria acontecido se ele tivesse normal, teria tossido, alguma coisa do tipo, mas infelizmente aos 26 anos Dallas nos deixou. O nosso número 6 foi o Joseph Baglio, que era um nova-iorquino, então dos Estados Unidos, que morreu cedo, considerando a média populacional, aos 40 anos de idade, por insuficiência cardíaca. Ele não era tão famoso assim, mas era também um fisiculturista bem respeitado. Ele morreu um pouquinho mais para trás, em 2007, junto no encontro de powerlifters. Antes desse episódio trágico, ele já tinha tomado um grande susto, com 38 anos de idade, ou seja, 2 anos antes da sua morte. Ele teve problemas no coração e precisou de um transplante cardíaco. Passado 2 anos, o médico dele foi indiciado pela acusação de prescrição de esteroides anabolizantes de forma ilegal e indevida. Não só para o Joseph, como para outras 200 pessoas. Número 5. Sinfísio Lungelo Tabet. Nunca ouvi falar dele, Leandrão, mas esse vídeo ficou muito popular, foi muito divulgado. É um vídeo onde ele entra no palco e ele vai dar uma acrobacia e infelizmente ele cai de uma maneira errada e fratura o pescoço, morrendo na hora. Tabet tinha 23 anos, era um sul-americano, e ele saltou para trás para tentar deixar a galera animada. Só que ele errou o salto. E aí que provavelmente era algo que ele fazia muito corriqueiramente, ele pode ter simplesmente errado, ou ele poderia estar muito fraco, porque ele estava ali num shape que você olhava e ele estava competitivo. Então talvez ele estivesse um pouco desidratado, com o carbo baixo, e aí a manobra não saiu com a potência que deveria, ele caiu errado, ele era pesado, ele era forte, e ele não aguentou. Nosso número 4 é o Ben Harnett. Ele foi segundo colocado em 2019 no Mr. England, um concurso famoso de beleza da Inglaterra. Ele morreu aos 37 anos, também durante uma preparação. Então, como vocês podem ver, a vida de um fisiculturista ela é arriscada, mas numa preparação deixa tudo muito delicado. Só que também temos que fazer jus à sinceridade. Foi estimado de que ele fez uma combinação dos esteroides anabolizantes, que a gente sabe que agride a saúde, inevitavelmente, mas ele também era usuário de cocaína. Então, não dá exatamente para culpar os esteroides anabolizantes. Claro que eles tiveram um impacto, porque piora do perfil lipídico, tudo isso não é bom, mas, obviamente, se ele não tivesse usado cocaína, talvez teria vivido pelo menos um pouco mais. Número 3, Mike Matarazzo. E ele falava uma coisa muito
legal. A frase dele era mais ou menos assim, ó: a maioria dos caras acha de que nada vai de acontecer errado com eles, mas vocês verão, cada vez mais teremos pessoas morrendo mais cedo no fisiculturismo. E ele se referia, obviamente, ao fisiculturismo moderno. E essa frase dele ficou muito popular, porque aos 41 anos de idade, ele sofreu um ataque cardíaco que não matou ele, porém, 3 anos antes, com 38, ele tinha feito já uma intervenção coronária e aos 48 ele foi embora. O Mike Matarazzo foi muito famoso na década de 90, então se vocês procurarem competições, com certeza vocês vão se deparar com ele. O físico dele era bem interessante e aos 48 anos ele nos deixou esperando, na verdade, um transplante de coração que não deu tempo. Nosso número 2, o senhor da definição, aquele que chegava fibradíssimo, talvez um dos mais fibrados ou o mais fibrado da história do fisiculturismo, sim, Andreas Mantzer, a qual eu acho ele um excelente atleta. Tem muitos vídeos dele, ele comia muito certinho, fazia tudo muito certinho, mas ele faleceu também precocemente. Ele morreu em 1996, com apenas 31 anos de idade, e ao que tudo se estima, foi pelo abuso dos esteroides anabolizantes que ele teve uma falência múltipla dos órgãos. Na sua autópsia foi encontrado diversos comprimidos de halotestina, uma droga muito forte, mas não necessariamente foi uma overdose de halotestina momentânea. Isso é só mais um trecho, né, mais uma parte da matéria. E o nosso número 1, que com certeza é muito famoso, é o Rich Piana, né? Adorado por alguns, odiado por muitos, porque o shape dele tinha bastante óleo e ele se colocava bem assim, mas ele era definitivamente uma pessoa que chamava muita atenção com o seu tamanho, com o seu jeito de ser, e ele morreu em 2017 com 46 anos de idade, mas o que se estima é que ele morreu por uma overdose do uso de drogas. A própria mulher dele disse de que ele lutava contra as drogas, foi encontrado pós branco na casa dele. Então, ele misturou esteroides anabolizantes em excesso, drogas, e isso ceifou a vida dele aos 46 anos de idade. O que esse vídeo de hoje pode nos ensinar? Pode nos ensinar que os esteroides anabolizantes matam, as drogas matam, qualquer coisa mata. O excesso vai matar mais do que uma quantidade baixa, mas isso não quer dizer que uma quantidade baixa é 100% livre de colaterais. Não existe nenhum tipo de uso de drogas sem colaterais. Não, vou usar uma dose baixa porque é tranquilo. Sim, pode ser mais tranquilo do que uma dose alta e podemos fazer isso com acompanhamento médico para que se torne o mais seguro possível. Agora, livre de colaterais, isso não existe. Todo benefício suprafisiológico causa um custo à saúde. Agora vocês me perguntam, como seria então o uso seguro dos esteroides anabolizantes? Como que eu devo fazer isso, Leandrão? Eu tenho esse interesse, é uma coisa minha, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, eu quero fazer da melhor maneira possível. Eu já fiz um vídeo sobre isso.